Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ediane. Seja bem-vindo ao canal Resgatando Vidas. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seus joinhas, ativasse o sininho e seus comentários aqui embaixo para que eu possa estar voltando com mais conteúdos para vocês. Hoje eu vou dar continuidade sobre o que eu estava falando no vídeo passado, sobre a alma doente. Nós temos uma referência muito importante em Salmo 103, no versículo 3, que diz assim: E ele perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, Ele sara qualquer enfermidade, sendo ela espiritual, seja ela física. Louvado seja Deus. E eu estava dizendo para vocês no vídeo passado que muitas das vezes a gente deixamos de fazer a vontade do Senhor para fazer a nossa vontade. E esquecemos que tem muitas almas enfermas, muitas almas precisando de um socorro e de uma palavra. E o Senhor nos trouxe aqui para nós levar essa palavra para essas pessoas. E o salmista Davi, ele estava dizendo que o Senhor ele tem o poder de curar qualquer tipo de enfermidade. Mas para o Senhor nos curar e nos purificar, nós temos que dar um passo para que Ele dê milhões de passos por nós. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele veio em forma de uma pomba branca. Então, o Senhor Jesus purificou as nossas almas e ela se tornou branca, alvo como a neve. Mas quando a gente transgride contra o Senhor Jesus, quando nós não nos obedecemos, quando nós pecamos contra o Espírito Santo, como assim pecar contra o Espírito Santo? Quando nós não cumprimos os mandamentos que o Senhor diz: não matarás, não roubarás, a gente não mentir. Louvado seja Deus. Ele deixou esse mandamento. Quando nós mantemos esse mandamento de pé com o Senhor, a nossa alma ela fica limpa, nosso espírito fica vivo na presença do Senhor. Mas quando a gente começa a não cumprir esse propósito, esses mandamentos, a nossa alma começa a ficar manchada de sangue. Louvado seja Deus. Então essas manchas de sangue se tornam negras, a nossa alma começa a adoecer. A gente não consegue mais buscar o Senhor como nós buscava antes. A gente não consegue mais cumprir a palavra de Deus como nós praticávamos. Por isso que a palavra de Deus nos fala que o amor de muitos está se esfriando. Louvado seja Deus. O amor de muitas pessoas, as pessoas estão deixando de ter aquele amor uma com as outras. As pessoas estão deixando, louvado seja Deus, de amar o seu próximo para fazer o que elas querem para si mesmas. Louvado seja Deus. E o Senhor nos ensina que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa de alma limpa. Louvado seja o Espírito Santo. Então eu li para vocês aqui em Salmos que o salmista Davi, quando ele matou aquele homem, a alma dele começou a ficar triste. O Espírito Santo se apartou dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nunca deixou de dar braços abertos ali para Davi. Mas o Senhor queria que Davi se humilhasse e pedisse perdão. Então Davi começou a clamar ao Senhor, começou a pedir perdão pelo que ele tinha feito. Porque nós sabemos que Davi, ele era segundo o coração de Deus, louvado seja Deus. Ele era uma pessoa muito chegada a Deus. O Senhor amava Davi tanto, mas tanto, que o Senhor ungiu a Davi desde pequeno, para ele ser rei. Então Davi fazia a vontade do Senhor. Davi era uma pessoa humilde, uma pessoa amorosa. Mas quando ele matou aquele homem, a alma dele se tornou negra. A alma do Espírito Santo que estava no coração dele começou a se afastar dele. Louvado seja Deus. O que isso significa para nós também? Que quando nós fazemos isso, não deixamos de amar o nosso próximo, de abraçar uma pessoa que precisa, de cuidar de uma pessoa que está necessitada. O que acontece? A nossa alma não tem um sentido de nós estar na terra se nós não podemos ajudar o nosso irmão. Não tem sentido de nós respirar se nós não fazemos a vontade do Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui na terra para nós fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui porque nós somos filhos do Senhor e estamos aqui para cumprir o que Ele quer que nós cumpra. Porque quando nós morremos, nós temos uma conta para prestar com Deus. E se a gente não tiver a nossa própria alma limpa e purificada, não adianta nós clamar, buscar, jejuar, ir ao monte. E nós estamos esquecendo dos pequeninos do Senhor, dos doentes. Porque, como eu disse para vocês, o Senhor não veio para o justo. Porque o justo não precisa de remédio.
A gente que estamos sã, nós não precisamos de remédio. Quem precisa de remédio é aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, aquelas pessoas que estão na penitenciária, aquelas pessoas que estão em situações que a alma delas já não está mais resistindo. Porque a carne está falando tão alto na vida delas que a alma e o espírito e a alma já não estão mais aguentando. Então o Senhor quer que nós ide até essas pessoas e levamos a palavra, levamos o amor, levamos o conforto do Espírito Santo, porque quando nós fazemos o bem, o Senhor, Ele que nos recompensa. Às vezes nós fazemos coisas pensando assim, eu vou fazer isso porque eu vou receber algo. A palavra nos fala assim, dai de graça e de graça vos receberá. Então nós temos que dar de graça, nós temos que falar do amor de Deus de graça, não comprar o amor de Deus, louvado seja Deus, porque o amor de Deus ele não é comprado. O amor de Deus ele é conquistado, louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele momento que o Senhor morreu naquela cruz de braços abertos, ele estava levando a sua enfermidade, ele estava lavando a sua alma. Cada chicotada que o Senhor levou naquele momento ali, foi o quê? Para que a sua alma hoje não ficasse doente, para que o seu espírito não ficasse doente, porque o espírito também adoece. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos, amados irmãos, nos unir e vamos orar pelo Brasil. Como eu disse que o Brasil em si está enfermo, ele está doente, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o mundo ele está corrompido e o diabo está corrompendo as almas. O diabo quer levar quantas almas ele levar para o inferno vai ser melhor para ele. Então o Senhor quer que nós vá encontrar essas almas e tiramos elas das garras de Satanás, que nós tiramos elas do braço do inimigo e levamos para o lado do Senhor. Porque nós sabemos que há apenas dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Todos nós temos a escolha de escolher se nós queremos seguir o caminho limpo, um caminho justo, ou o caminho largo, onde há impureza, onde há pecado, aonde há desamor, aonde não há união. Então nós temos essa opinião de escolher. E se você quer o caminho do Senhor, que é o caminho justo, que é um caminho estreito, nós temos que passar pela porta. E a porta ela é estreita, ela não é larga. E nesse caminho não é fácil, porque nós sabemos que com Jesus já é difícil, imagine sem Ele. O que seria de nós sem o Senhor Jesus na nossa vida? E essa mensagem que eu estou deixando para vocês neste momento, vamos clamar, vamos nos unir para nós salvar as almas, porque o Senhor Jesus ele está às portas, ele já está batendo as portas. O Senhor está voltando e nós temos que salvar essas almas perdidas, essas almas que precisam. Vamos levar o amor, vamos levar a compreensão, louvado seja o nome do Senhor. Não vamos deixar o inimigo corromper as almas. Não vamos deixar o inimigo corromper nós mesmos que somos cristãos. Porque muitas das vezes nós deixamos de dar ouvido ao Senhor e começamos a dar ouvido à carne. Nós deixamos de buscar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de clamar ao Senhor para dar ouvido às coisas do mundo.